Meus irmãos, nós temos acompanhado o estudo dos mandamentos e hoje nós vamos finalizar, como eu disse, o quarto mandamento. Já tivemos 3 estudos, durante 3 terças-feiras, tratando desse mandamento muito rico, muito maravilhoso e esquecido pela maioria daqueles que se dizem cristãos. E nós estamos tentando entendê-lo melhor, para guardá-lo melhor, em agradecimento àquilo que Deus fez por nós, que foi nos tirar da escravidão, nos libertar. E o estudo de hoje tem como objetivos 2: compreender as razões anexas ao quarto mandamento e entender o uso da expressão lembra-te, colocada no princípio desse quarto mandamento. O quarto mandamento, meus irmãos, é guardar o dia do Senhor. A pergunta 120 do Catecismo Maior de Westminster, que tem sido o nosso guia do nosso estudo, que tem nos trazido temas, que embasam o nosso estudo bíblico, diz assim, na pergunta 120. Quais são as razões anexas ao quarto mandamento para lhe dar mais força? As razões anexas ao quarto mandamento para lhe dar maior força são tiradas da equidade dele, concedendo-nos Deus 6 dias de cada 7 para os nossos afazeres, e reservando apenas um para si, nestas palavras: 6 dias trabalharás e farás tudo o que tens para fazer. De Deus, esse é o primeiro, meus irmãos. Um segundo, de Deus exigir uma segunda razão, de Deus exigir uma propriedade especial nesse dia. O 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Então, essa é uma segunda razão. Uma terceira razão anexa, meus irmãos, é o do exemplo de Deus, que em 6 dias fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no dia 7º. E uma outra razão, que é o da bênção que Deus conferiu a esse dia, não somente santificando para ser um dia santo para o seu serviço, mas também determinando-o para ser um meio de bênção para nós em santificá-lo. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, nós vamos tratar de 4 razões em específico, meus irmãos, que estão anexas ao quarto mandamento. Faremos a leitura do quarto mandamento em sua integridade para nos relembrarmos. Êxodo 20, do 8 ao 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo 29. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E nós vamos tratar aqui da primeira razão, que é a equidade ou justiça do quarto mandamento. Meus irmãos, nós vamos nos esbarrar aqui em muitos assuntos que nós já tratamos nos outros 3 estudos, mas vai servir para a gente fixar ainda mais o entendimento do quarto mandamento. Então, Deus nos deu 6 dias. E Deus não exige todos esses dias para ele. Ele nos concede 6 dias inteiros para os nossos afazeres terrenos. E separa apenas um para ele. Então, em 6 dias vocês podem fazer o que vocês têm que fazer. Eu, Deus, quero somente um que vai ser separado para mim. E isso demonstra, meus irmãos, a bondade de Deus. Isso demonstra a bondade de Deus. E eu queria que os irmãos compartilhassem comigo. O que isso revela sobre o caráter de Deus? O fato de Deus, em 7 dias, separar 6 para a gente fazer o que a gente tem que fazer e pedir, exigir que guardemos um só para ele. O que isso revela sobre o caráter dele? Mostra, né,
A, principalmente, que eu consigo entender assim, é a bondade dele, né? Porque ele sabe que a gente não tem capacidade para isso, né? De ter todos os nossos dias para ele, né? Então, ele exige isso de nós, né? Já demonstrando a bondade, a graça, a misericórdia, pedindo um só, né? Porque já um só, para nós, já é uma coisa, né? Parece que é fora do normal, né? Quando a gente começa a conhecer a palavra, a gente quer obedecer ela, a gente parece que somos, como até a Bíblia própria diz, né? No original, nós somos uns extraterrestres, né? Nós não somos desse mundo, porque qualquer coisa que vai acontecer no domingo e a gente diz, não posso por causa do dia do Senhor, as pessoas ficam, parece assim, né? Que é um chamam a gente de tudo que tem que chamar, né? E a gente não. E agora tem tentado combinar aqui em casa, né? Que aqui em casa ainda é meio a meio. Coisa. 2 dias a gente vai cumprir, 2 dias deixo para vocês, até chegar um dia que a gente consiga cumprir 4. Mas é Deus que vai fazer a obra, né? Mas é que eu consigo ver a bondade, a graça e a misericórdia dele nos exigir um só, né? Exatamente, ele podia exigir todos, e ele exigiu somente um. E se a gente for parar para pensar racionalmente, meus irmãos, 1 em 7 é muito pouco, né? Seria como pegar um dia de 24 horas, dividir por 7 e dedicar só essa parte para ele. Enfim, o que mais que isso revela sobre o caráter de Deus? Mais alguém poderia contribuir? Se não, eu posso tratar alguns que eu trouxe. Ele é bom, visivelmente ele é bom, meus irmãos. É razoável, por quê? Porque um é razoável, não são 7, não são 4, né? Um é razoável. Ele conhece as nossas necessidades, então Deus entende que a gente tem que trabalhar, Deus entende que a gente tem os nossos afazeres diários, então ele reconhece as nossas necessidades e permite que nós a abracemos nos 6 dias. Ele não é tirano, porque não há essa exigência geral de que nós dedicamos 24 horas de todos os dias da nossa vida para ele. Não. Em alguns dias a gente tem certa liberdade para fazer nossos afazeres. Então, o Senhor ele não está privando o homem de ser livre. Ao contrário, ele está ordenando a vida humana segundo a sabedoria dele. E nós vamos entender melhor, meus irmãos, por que isso envolve a sabedoria dele em exigir de nós a guarda de um dia. Sim, irmão Wesley. Outra coisa que me ocorreu sobre a bondade, sobre ele ser bom e sobre Deus conhecer nossas necessidades, mas numa outra abordagem é que nós precisamos de descansar. Nós não só precisamos de trabalhar, nós precisamos de descansar. Essa é uma necessidade. Por causa do pecado, nós precisamos dedicar tempo a Deus, porque senão não dedicaríamos. Mas nós precisamos. Então, quando Deus nos dá o dia do Senhor, ele é também um fruto, um aspecto da sua bondade, porque nós precisamos descansar, precisamos cultuar, precisamos adorá-lo, e ele nos dá isso, como um presente também, que é o assunto que vai ser tratado mais à frente da aula, mas isso também reflete a bondade e reflete que ele conhece também essa nossa necessidade, e por isso ele nos dá o quarto mandamento, bem como os outros. Exatamente. Se a gente trabalhasse todos os dias naquela loucura que muita gente, inclusive, trabalha, sem nenhum descanso, com certeza isso faria mal para a gente. Então, Deus, como Wesley mesmo disse, separa esse dia para nos resguardar, de não nos enlouquecermos com as coisas desse mundo. Né? Sim, irmão Davi.
Opa, primeiramente, boa noite. O meu áudio tá bom? Ou tá ruim meu áudio? Tá mais ou menos, meu irmão. Tá meio chiando. É que a Wi-Fi tá ruim aqui, Não, mas agora deu para te ouvir bem. tá bem? O que eu queria dizer, não sei se é sobre o caráter de Deus, assim, mas é sobre uma coisa que acontece, né, com o dia do Senhor. É meio que um argumento contra nós, né? No sentido de, pô, eu pedi um dia para vocês e nem um dia vocês conseguem me dar, né? Mas eu não sei se isso seria válido, se é verdade, mas ocorreu na minha mente agora esse pensamento. Não sei o que vocês acham. Sim, mas é verdade porque isso reflete a nossa maldade mesmo, no sentido de que Deus pede só um e nem esse um dia a gente consegue separar para Ele. E não é só, meus irmãos, o quarto mandamento que faz isso. Todos os mandamentos eles servem para isso, para mostrar para a gente que mesmo quando a gente se propõe e quer cumpri-los, a gente não consegue. Então, sim, meu irmão Davi, isso daí é a gente olhar para o espelho e ver que a gente não consegue. Deus pede só um e mesmo assim nós não conseguimos. É a pura verdade. Sim, irmão Lucas. Também hoje em dia parece que isso é loucura hoje, né? Falar com algum familiar que, um exemplo, meu tio chama para uma festa, falar que não, hoje é dia do Senhor. Hoje em dia é até loucura para eles. É verdade, meu irmão, é verdade. É muita loucura. Eu enfrentei isso aqui em casa, por exemplo. Eu e a minha esposa, de às vezes não ir num aniversário, às vezes não comprar determinada coisa, e até parentes próximos acharem estranho. Mas, né, para que fazer isso? Porque não há essa compreensão de que um dia a gente precisa de desligar mesmo das coisas desse mundo, das preocupações desse mundo, e focar naquilo que é eterno. Porque o irmão Lucas, o irmão Davi, todos os irmãos aqui vão concordar comigo. Nós temos um prazo de validade aqui na Terra. Vai chegar um momento que todos nós vamos morrer, isso é certo. E, meus irmãos, o que vai sobrar? O que a gente construiu aqui não vai sobrar nada. Aqueles que têm filhos vai continuar, os filhos vão continuar, se assim Deus permitir, né, a geração vai continuar. Mas aquilo que é eterno, meus irmãos, que é para onde a gente vai depois da nossa morte, que é o que realmente importa, porque não vai acabar, diferente das coisas que têm ocupado a nossa mente aqui. Então, isso é maravilhoso. Um dia separar para nos preocuparmos com aquilo que a terra não vai consumir, preocuparmos com a eternidade, é verdade, meu irmão Lucas. Sim, irmão Wesley. A Raquel lembrou de um aspecto que é muito interessante sobre os mandamentos de Deus, mas especialmente o quarto que nós estamos falando. Parece muito, né? Como o irmão Lucas mesmo disse. É loucura essa prática de abrir mão de prazeres próprios, de desejos meus, de assistir um jogo, de jogar um jogo, de trabalhar, de comprar, de fazer coisas que eu gosto, né? De abrir, isso é uma loucura. Aí a Raquel lembrou do prefácio dos Dez Mandamentos e para quem ele foi entregue originalmente. Qual que é o prefácio dos Dez Mandamentos, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ele começa. Os Dez Mandamentos foram entregues para os israelitas, para o povo de Deus, no deserto. Logo que eles tinham sido libertos da escravidão. Olha para vocês verem. Eles eram escravos.
os dias deles não eram deles. Nenhum dos dias era do faraó. Era do faraó. E agora, eles que tinham 7 dias para o faraó, Deus agora dá para eles 6 dias para o trabalho e um dia específico para a adoração. Olha só, que loucura. Loucura é estar escravo. Loucura é viver no Egito. É ter 7 dias para ser escravo de Faraó. Loucura são os ímpios que têm 7 dias para satisfazer os próprios prazeres. Isso que é uma loucura, né? Porque Deus não, Deus é bom. Deus é bom. Nó, que observação maravilhosa. É mesmo. Antes eles não tinham nenhum dia. Era tudo do faraó. E depois, com a libertação, eles passaram a ter 6. Deus exigiu só um, e como o Lucas disse, nem esse, como o irmão Davi disse, né? Nem esse a gente consegue cumprir. Meus irmãos, Deus ordena o tempo para o nosso bem espiritual. O problema não é a falta do tempo, mas é a desordem do nosso coração. Nós já refletimos sobre isso, sobre aquela necessidade de organizar as nossas tarefas para que nós conseguimos dedicar esse tempo ao nosso Senhor. Avancemos agora, meus irmãos, para a segunda razão. Êxodo 20, 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E aqui nós vemos o argumento de propriedade. O dia, meus irmãos, ele pertence ao Senhor de uma maneira especial que ele instituiu. Todos os dias pertencem a Deus, isso é claro. Mas esse é um dia consagrado, é um dia especial. Assim como no dízimo demonstra que tudo é de Deus e que havia aquela necessidade de devolver parte daquilo que já era de Deus, o dia do Senhor demonstra que é tudo dele, que todo o tempo é dele, mas que ele exige que nós, pelo menos, devolvemos ou dediquemos parte desse tempo para ele. E aqui, meus irmãos, tem uma pergunta, que é o que muda quando entendemos que esse dia não é nosso, mas do Senhor? E aqui eu já até tratei de algumas das respostas aqui abaixo. Então, quando a gente entende que esse dia o domingo não é meu dia, não é para eu fazer o que eu quero, mas do Senhor, o que muda? O que muda é que eu não vou mais tratar esse dia como um dia comum, porque ele não é um dia comum. Eu não vou mais usar apenas esse dia para lazer, para coisa circular, para trabalho, para as coisas que eu faço nos outros dias. Por quê? Porque eu sei que esse dia é de propriedade do Senhor. O que eu vou fazer? Eu vou organizar a minha vida em torno do culto ao Senhor. Então, eu vou me preparar para que no dia que é do Senhor, eu esteja apto a cultuá-lo da forma que ele merece ser cultuado. Terceira razão, meus irmãos, Êxodo 20, 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. E nós vemos aqui uma justificativa. Meus irmãos, Deus não tem que justificar nada. Mas aqui, em algumas passagens da Bíblia, nós vemos certa explicação. E aqui tem uma explicação, meus irmãos. Por quê que nós temos que guardar um dia? Porque em 6 dias ele fez os céus e a terra, o mar e tudo, e no 7º dia ele descansou. Então ele exige que nós também descansemos. E essa é uma das razões mais profundas desse mandamento. Por quê? Porque nós enxergamos que o padrão não vem da cultura, mas do próprio Deus. Que o padrão aqui não é cultural. Ele não vai se adaptar à história, a cada tempo, não. Aqui o padrão, ele é imutável. Ele está na criação.
ele está em onde tudo passou a existir. O padrão está no próprio Deus Criador. E nós vemos isso em Gênesis 2:2. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a tua obra que tinha feito. E Deus não descansou por cansaço. Meus irmãos, nós sabemos que Deus não se fatiga, ele não se cansa. O descanso significa a cessação da obra criativa e o estabelecimento de um padrão para toda a humanidade. O descanso aqui significa que acabou. Acabou o que eu me propus a fazer, Deus, eu fiz. Acabou, agora está estabelecido um padrão para toda a humanidade. A humanidade vai fazer durante 6 dias, ela vai construir durante 6 dias, mas no último dia ela vai falar: acabou. O que eu fiz, eu fiz. O que eu deveria fazer, eu já fiz. E agora vou descansar e dedicar um dia a Deus. Estamos diante de uma ordenança que vem da criação, antes mesmo da lei dos 10 mandamentos, de Êxodo 20, da tábua para Moisés existir. Isso significa que o princípio do dia do descanso e culto não começou com Moisés, meus irmãos, mas com a criação, como nós mesmos já vimos, que também a lei moral já estava no coração da criatura, desde a criação do mundo. Nós tratamos da confissão de fé. E se o sábado, o Shabá de Deus tem raiz na criação, isso nos ensina que ele é permanente, que ele não acaba, como a maioria das pessoas hoje o despreza. Por mais que no nosso calendário, domingo, naturalmente, nós não trabalhamos, meus irmãos, não há, de fato, uma guarda desse dia. Deus é desprezado em todos os dias, mas principalmente nesse. Mas esse descanso, meus irmãos, ele é permanente, ele foi instituído por Deus, porque ele tem como base um princípio moral. E nós vimos, quando nós aprendemos sobre a lei moral, ela é imutável, meus irmãos, ela é eterna. E partindo para um... Sim, irmão Wesley. Rapidinho, um ponto sobre Deus não se cansar. Deus não descansou por estar cansado. Me ocorreu aqui também que Deus não descansou por ele estar cansado, mas sim porque a obra estava completa, do jeito que ele queria e gostaria. Não por incapacidade de Deus de fazer mais. Se Deus quisesse continuar fazendo mais 800 mundos, ele faria. Então não é por falta de capacidade. E aí, da mesma forma, com as escrituras. Quando o cânon é fechado, e a revelação especial, ela para de ser... A Bíblia para de ser escrita, e ela já fica pronta, e em Hebreus 1:1 mesmo nós vemos que, tendo Deus falado outrora aos pais pelos profetas, hoje nos falou pelo Filho. E em Cristo, as escrituras são encerradas ali, com o ensino apostólico, né? E aí a Bíblia para de ser escrita e não há mais, então, palavra de Deus sendo escrita depois disso. Deus não fala mais, ou seja, Deus não fala mais, né? Não é também porque Deus não poderia falar mais. A cessação das escrituras não é por causa da incapacidade de Deus, assim como a criação, e sim porque Deus descansou. Estava pronto, o cânon estava fechado, estava pronto, e por isso ele descansou das escrituras, porque ela estava pronta. Um paralelo interessante também que eu percebi aí. É verdade. Fechou, né? Não precisa de mais. O que era necessário já estava devidamente feito. E caminhando no nosso estudo, a quarta razão anexa, Êxodo 20:11. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. E aqui nós vemos o dia do Senhor como um meio de graça. O dia não é apenas mandamento, é um meio de graça e de bênção. Por quê, meus irmãos? Deus vinculou bênção espiritual ao seu santo dia.
Em Êxodo 20:11 a gente vê o que Deus fez? O santificou. Tem como uma coisa santificada ser ruim ou nos trazer coisas ruins? Isso é impossível, meus irmãos. Esse é um dia, ele foi feito e ele nos traz bênçãos maravilhosas, coisas esplêndidas, porque é um dia abençoado, santo, pelo próprio Deus. O dia do Senhor, ele é um presente para a alma. E aqui eu queria fazer uma pergunta, porque nós sabemos aqui, meus irmãos, que nós não nascemos, a maioria de nós não nascemos num berço cristão, não tínhamos esse costume de guardar o dia do Senhor, mas depois de entender a palavra e do Espírito Santo trabalhar no nosso coração, e nós temos nos proposto a guardar esse dia, eu faço uma pergunta se algum dos irmãos aqui já percebeu como um domingo bem mais observado, mais santificado, mais guardado, afeta no restante da semana? Os irmãos conseguem, às vezes, compartilhar uma experiência nesse sentido? E pode ter influenciado positivamente o decorrer da semana, de fato trazendo descanso, de fato trazendo uma vida mais espiritual, de fato trazendo algo mais santo para a nossa individualidade, um prazer nas coisas que vêm do alto. Aqui em casa está tudo muito recente. Nós temos tentado guardar o dia do Senhor, mas falhado também em diversos pontos. Então, ainda não definitivamente, não consigo estabelecer um padrão de conduta ou de consequências, não. Mas certamente, eu percebo que certamente gozar do dia do Senhor adequadamente nos enche de alegria e satisfação. Por quê? Porque não gozar nos traz aquele arrependimento por causa do pecado. Então, quando nós nos esforçamos um pouco mais e quando conseguimos guardar ele até o próximo do adequado, nós ficamos mais cheios de alegria, de uma alegria de receber essa graça, de agradar a Deus. Isso nos enche mesmo de felicidade até durante a semana. E outra coisa é que, pela intensidade das obras espirituais no domingo, então as conversas são espirituais, são bíblicas, por mais que no dia a dia também, mas no domingo nem tem outro assunto para ser tratado, então as conversas são bíblicas. Você encontra alguns amigos depois do culto, as conversas são sobre as escrituras. Então acaba que, pela intensidade e a imersão na adoração de Deus, no culto a Deus e em conversas piedosas, isso também nos abençoa certamente, com mais santificação, com mais alegria e tudo. É verdade. E também num aspecto mais materializado, assim, quando a gente também dorme mais cedo no domingo e não há aquele cansaço físico nem mental no domingo, a gente acorda na segunda-feira mais bem disposto. Não é verdade, irmão Michael? Desde que nós conhecemos, né? Na realidade, nós nunca, 20 e poucos anos de cristão, sem saber que o domingo era o dia do Senhor. Então, quando a gente conheceu agora, sim, eu ainda não consegui cumprir ele do jeito que era para ser. Tentei várias vezes, né? Mas ainda não consegui. Então, não tenho ainda uma experiência plena, assim, de dizer que eu consegui fazer isso, né? Mas no nosso dia a dia, assim, que nós temos uma rotina aqui em casa, e as nossas rotinas, quando elas saem, principalmente a leitura da palavra de manhã, né? Eu tenho já meio que um processo em casa, assim, todo, e aí os dias que eu não leio a Bíblia, o meu dia é completamente diferente. E aí, do domingo, se adaptaria, acho que mais ou menos nesse padrão. Acho que o dia que eu conseguir cumprir 100%, é lógico, eu nunca vou conseguir, mas dentro dos limites nossos, né, eu acho que ia ser bem diferente a nossa semana, né, porque eu não cumpro, então, assim, eu ainda não tive a sensação de me sentir bem com Deus, mas a sensação de me sentir mal eu tenho todos os domingos, então é horrível.
Então chega assim, chega de noite, quando a gente vai orar, vai pedindo perdão por não ter conseguido cumprir aquilo. Então a sensação ruim eu já tive muitas vezes. Essa plena eu ainda não tive experiência, espero um dia ter, mas a ruim eu já tive muitas e é muito ruim. É muito ruim de saber da desobediência. Aqui as nossas segundas Verdade. são bem complexas. É sempre uma loucura, uma correria. Mas não interessa, né? Não interessa. O que importa é que o domingo seja bem aproveitado, né? Para a glória de Deus. Por mais que a gente não consiga, né, dormir o dia inteiro, como era do nosso desejo, depois de uma semana cansativa, dormir o dia inteiro. Mas não interessa. Você é pecado. Então, mas é Viver todo como domingo nós é já pecado, né? Viver em como nós já descanso em vimos, Cristo. só descansar constitui pecado também. Não, que o nosso dia aqui, a nossa vida aqui é bem diferente da de vocês, né? Tipo, eu trabalhei o dia 28 de março e agora eu vou trabalhar só a quinta-feira. A gente fica uns 10 dias, às vezes, sem trabalho. Então, a nossa segunda é o dia mais calmo sempre, da semana, né? Segunda a gente não trabalha nunca porque não abre salão de beleza, não abre nada. Então, na segunda-feira a gente não trabalha nunca. Mas eu falo no sentido do meu caso, né? É como eu falei, a minha tristeza é por não ter cumprido, né? Mas os nossos dias são totalmente tranquilos. É aquilo que um dia que eu falei para vocês, né? Nosso trabalho é no sábado, maioria, né? E domingo de vez em quando. Mas a gente eu fico muito mal, né? O Davi mesmo, quando eu marco alguma coisa no domingo, agora essas últimas 2 vezes que a gente está trabalhando no domingo, ele bravo assim, né? Como que tu vai marcar alguma coisa no domingo se hoje a gente está pecando, a gente está trabalhando, a gente está pecando? E a gente está, né, em fase, né? Mas é uma coisa bem triste, assim, né? É triste porque a gente sabe que a gente está errado, né? Quando te conhece, né? Quando a gente não conhece, parece que a gente nem dá tanta bola, mas quando a gente conhece e a gente vai a fundo, né? É uma tristeza para nós, é uma tristeza mesmo. É verdade. Sim, meu irmão Lucas. Também tem dias que dá pra cumprir, né? Só que a gente não quer cumprir. Tipo, a gente quer fazer outra coisa, quer pra algum aniversário, algum jogo ver. A gente não quer, às vezes vamos para um trabalho e ver uma coisa lá, umas coisas assim. É verdade, tem dias que nós já estamos mais propensos a não cumprir. Geralmente, futebol acontece no domingo, a gente quer assistir, né? Eu, por exemplo, às vezes eu tô aqui, é jogo do Cruzeiro, eu até não vou assistir só no Google e ver o placar, sabe? Então, é como o irmão Michael também disse, a gente não vai conseguir, meus irmãos, nós não vamos conseguir nunca nenhum mandamento. Não vamos conseguir guardar o domingo bem santificado, que só Jesus conseguiu. Então, mesmo que a gente se proponha a fazer tudo o que a gente quer fazer, em algum momento na nossa mente a gente vai pensar alguma coisa fora. E ali já foi, meus irmãos. Mas nós também não temos que desprezar esse dia, porque nós não vamos cumprir. Nós temos que nos propor a cumprir dentro das nossas limitações. Não porque nós vamos. Não se entregar, né, pro Isso, pecado. não nos Tem que entregar ao brigar, tem pecado. que brigar com ele. Lutar contra ele, mesmo sabendo que nós não vamos conseguir, mas lutar contra ele e tentar dar o nosso máximo. Por quê? Porque a terra do Egito, da casa da servidão. Então não há outra alternativa para nós, meus irmãos, senão tentar agradá-lo o máximo, porque o que ele fez por nós foi maravilhoso. Ele nos tirou 7 dias o que quer e um para glorificar o nome dele. Então, é isso, meus irmãos. Deus é um dia que nós ficamos espiritualmente mais fortalecidos, porque nós oramos mais, nós lemos mais a Bíblia, discutimos mais a Bíblia. Sabe, meus irmãos? É um dia que nós temos comunhão da nossa igreja com os nossos irmãos em Cristo, vemos os nossos irmãos, cantamos juntos, conversamos, temos momentos ali de alegria no Senhor.
é um momento de renovar a nossa fé, que às vezes fica fraca por causa do nosso dia a dia, mas no domingo essa fé é renovada, porque nós olhamos para o alto, vemos o Deus que nós servimos, meus irmãos, e é um preparo para a eternidade, porque na eternidade, todo dia vai ser domingo, vai ser dia do Senhor, e vai ser diferente. Por quê? Porque nós vamos, de fato, sentir prazer no domingo, diferente de hoje, que às vezes nós não queremos guardar, não sentimos tanto prazer na lei do Senhor, mas vai chegar um dia, meus irmãos, que nós sentiremos completo prazer na santa lei do Senhor, completo prazer em santificar todo o nosso tempo para Ele. E é um exercício também de piedade, meus irmãos, porque é um dia que nós precisamos também de tirar para sermos piedosos para com nossos outros irmãos. E aqui, tratando desse assunto, desse meio de graça, de como o dia do Senhor é um meio de graça, nós voltemos para o texto de Isaías 58, 13 e 14. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao Senhor deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te darei a terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse, meus irmãos. Então é isso. Te deleitarás no Senhor, ao não fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, no dia do Senhor. Avancemos para a pergunta de número 121 e para tratarmos do lembra-te. Por que a expressão lembra-te se acha colocada no princípio desse mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A expressão lembra-te se acha colocada no princípio do quarto mandamento, em parte, devido ao grande benefício que há em nos lembrarmos dele, sendo nós, assim, ajudados em nossa preparação para guardá-lo. E porque, em o guardar, somos ajudados a guardar melhor todos os mais mandamentos e a manter uma graça e da redenção, que contém em si a breve súmula da religião. E, em parte, porque somos propensos a esquecer-nos desse mandamento, visto haver menos luz da natureza para ele, e restringir nossa liberdade natural quanto às coisas permitidas em outros dias, porque este dia aparece somente uma vez a cada 7. Devem de pensar nele, seja para nos prepararmos para ele, seja para o santificarmos, e porque Satanás, com seus instrumentos, se esforça para apagar a glória e até mesmo a memória deste dia, para introduzir a irreligião e a impiedade. O sacrifício em lembrar. Por quê? Lembrar ajuda. Então, ele começa quando nós já preparamos o nosso coração da nossa vida. Se a gente se preparar para fazer algo, esse algo vai ficar muito mais bem feito do que se a gente fazer no improviso. Trabalho de escola, se eu deixar para fazer de última hora, tem uma grande chance de dar errado, de dar alguma coisa errada. Pensa aí, todo mundo aqui já estudou, já passou por isso, né? Então, quando você se propõe a fazer o trabalho da sua escola com antecedência, se prepara para aquilo, você chega no dia mais tranquilo, você faz o trabalho com mais qualidade e você consegue entregar um trabalho melhor do que feito às pressas no último dia. As pressas. Meus irmãos, o Senhor, ele começa antes do dia do Senhor. Êxodo 16, 23. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor dito. Amanhã é repouso. O santo sábado dizer forno, cozeio em água. Até amanhã. Parar para o sábado do Senhor, para o dia do Senhor, no dia anterior. E aqui eu faço uma breve pergunta.
Como nós podemos nos preparar no sábado para santificar melhor o dia do Senhor? Nós já falamos de alguns aspectos nesse sentido nos estudos anteriores, mas os irmãos puderem, às vezes, dar alguma ideia que surgiu nesse meio tempo? Sim, Lucas, como que a gente pode se preparar melhor para santificar o dia do Senhor? Não marcando nada, né? No domingo, em uma festa, alguma coisa. A gente tem que guardar o domingo, essas coisas. Maravilha, exatamente. Na nossa agenda, a gente já deixar o dia do Senhor separado para Ele, não marcar nada nesse dia. É uma ótima forma de. Vai ajudar a santificar esse dia, porque não vai ter nada marcado nesse dia. Mais alguma sugestão, meus irmãos? De fato, lembrar dele, pensar nele, pensar no dia do Senhor na quinta, pensar no dia do Senhor na sexta e no sábado. Realmente nos lembrar, literalmente nos lembrar dele, para que nós estejamos mais preparados. Também Isso, espiritualmente, né? Já ordenar os nossos cultos, e já deixar tudo preparado para os cultos das liturgias. Se tiver um culto familiar, também já deixar tudo preparado antes. Nada para arrumar de última hora. exatamente. Então, quem é propenso ao esquecimento, colocar um lembrete no celular, escrever numa geladeira, colocar um despertador do Senhor. E aí já há as preparações, né? E aqui eu trouxe algumas sugestões também para nós, meus irmãos. Dormir mais cedo no sábado, para a gente conseguir acordar no horário no domingo, não querer ficar dormindo muito, acordar descansado. Preparar as roupas e a Bíblia para o culto, já deixar tudo perfeitinho para a gente não ficar perdendo tempo escolhendo roupa, ou passando roupa, ou caçando a Bíblia. Ai, onde eu larguei minha Bíblia? Já deixa fazer a comida. Você tem que cortar toda cortada, o alho socado, e chegar no dia de preparar, só jogar tudo e prepara, ganhar tempo para dedicar mais tempo ao Senhor. Orar pela igreja e pelo pregador. Então, no sábado, já orar, já interceder ali pelo sermão, pela igreja, para que tudo corra bem, que a glória de Deus seja manifestada. Reconciliar conflitos familiares. Então, se aconteceu alguma coisa durante a semana, durante o sábado, durante a vida, bom momento, meus irmãos, para reconciliar esses conflitos. Isso pode ser feito, deve ser feito também no dia do Senhor, um dia para gente dedicar para as obras de necessidade, planejar uma visita a um parente doente. Então, às vezes, aquele vovô, vovó tão doente, muito tempo que não vê um tio, uma tia, sabe? E passar um tempo com ele, dedicar um pouco de tempo ali, com amor, com carinho, prestar uma assistência, dar um tempo de qualidade. Meus irmãos, isso é coisa do dia do Senhor. É assim, coisa para fazer todo dia, mas o dia do Senhor é um dia propenso também para isso, para a gente visitar aquelas pessoas doentes que a gente ama, ou que às vezes nem amamos tanto assim, mas que Deus nos ajude a amá-los, né? Nos propor a estar dispostos a atender uma necessidade de alguém. Por quê, meus irmãos? Numa segunda, numa terça-feira, eu estou trabalhando, não é o caso do irmão Michael, mas estou no meu horário de trabalho, acontece alguma coisa, eu preciso de socorrer alguém, sei lá, meu irmão saiu, furou o pneu, sei lá, minha mãe caiu, machucou a bacia, e às vezes eu tô ali no trabalho e não vai ter como eu sair para prestar esse socorro, esse auxílio para alguém que eu amo. Pensa que desesperador. Então, o dia do Senhor, meus irmãos, é um dia para isso também. Aconteceu alguma coisa, precisa da nossa ajuda, estamos com o tempo todo livre para isso, para ajudar as pessoas, para ajudar os necessitados. Então, quando surgir alguma necessidade nesse dia, que nós possamos estar aptos a nos doar, a servir aqueles que precisam de nós nesse dia, meus irmãos. Lucas 23, 54 ao 56. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado, e as mulheres
que tinham vindo com ele da Galileia, seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Meus irmãos, essa passagem aqui, quando Jesus morreu, na sexta-feira, certo? Que era o dia da preparação, ele foi crucificado e sepultado. E nós vemos que essas mulheres queriam ungir o corpo de Jesus com especiarias e com ungüentos. Um ato de amor, um ato de reverência, um ato de honra para com o próprio Cristo que estava morto, meus irmãos, na sexta-feira, chamada pelo Lucas pelo dia da preparação, dia que antecede o dia do Senhor. Humanamente falando, havia um motivo muito forte e legítimo para essas mulheres continuarem. Mas mesmo assim, elas interromperam a atividade, meus irmãos. E isso é profundamente significativo, porque elas subordinam até um ato piedoso ao mandamento divino. Nós estamos falando de mulheres que amaram Jesus Cristo e que elas interromperam um ato maravilhoso de demonstrar esse amor por ele, dando especiarias ali para ele, para seu corpo, mas na sexta, meus irmãos, elas pararam esse ato de amor no sábado para guardar o mandamento divino, e isso mostra que o dia do Senhor, naquele contexto, era ainda o sábado judaico, que Cristo ainda não havia ressuscitado, possuía uma santidade que era objetiva. E como eu já disse, Lucas chamava a véspera do dia do Senhor do dia da preparação. Meus irmãos, e olha que lindo, o dia da preparação era essa sexta-feira, quando tudo era organizado antes do sábado. E isso se conecta diretamente com o quarto mandamento, porque ele não trata apenas do dia em si, mas também de um preparo prévio. E as mulheres prepararam tudo o que era necessário antes do dia do descanso. Elas obedeceram preciosamente, cessaram a obra, ainda que a obra era boa, urgente. Elas repousaram. Nós estamos falando de uma obra, meus irmãos, que era feita para o próprio Cristo. Mesmo assim, sendo uma obra boa, uma obra urgente, elas repousaram e guardaram o dia do Senhor. Sim, irmão Lucas? Eu queria fazer uma pergunta para ti. Por que o sábado... Não, porque o sábado virou domingo, né? Porque o culto ficou no domingo e não ficou no sábado. Certo, nós chegamos até a tratar já desse assunto nos outros estudos, mas basicamente, por quê? O sábado, como é descrito no quarto mandamento, ele apontava para Jesus Cristo. Toda a lei, na verdade, né, aponta para Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou no domingo, no dia do Senhor. E desde que ele ressuscitou, toda a igreja primitiva, toda a primeira igreja cristã pós-ressurreição de Cristo, passou a fazer os seus cultos, fazer as coisas que eles faziam no sábado, no domingo. Por quê? Porque no domingo foi o dia que o Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo esse que a lei do Antigo Testamento apontava para ele. Então, por isso que hoje nós guardamos o domingo e não mais o sábado. E esse sábado, esse sábado descrito, não quer dizer ao dia de sábado em específico, mas ao Shabá, ao descanso. E o dia do descanso para nós, após a ressurreição do Cristo, é no domingo. Ficou esclarecido, Lucas? Ficou? De toda forma, depois você também pode sentar com seu pai, que ele pode te mostrar na Bíblia os textos que comprovam que a igreja passou a guardar o domingo. E aí ele te traz lá as explicações, você consegue ler e isso pode ficar mais claro para você. Nós já está avançando. Ele participar do... Oi, irmão? Diz para ele participar do culto caseiro.
E aí, e avança. Porque este mandamento ajuda a guardar os demais. Então, lembra-te, ele é utilizado porque este mandamento nos ajuda a guardar os outros mandamentos. Por quê? O dia do Senhor fortalece a nossa vida cristã, nos deixa mais espirituais, meus irmãos. Quem santifica o domingo, ou tenta santificá-lo, tende a viver melhor todos os outros mandamentos durante a semana, porque há uma dedicação ali mais intensa nas coisas que vêm do alto. Por quê? Porque nesse dia nós somos nutridos pela palavra, pela verdade, pelo evangelho, pela Bíblia. Nós somos nutridos pelos sacramentos, nós visualizamos, presenciamos um batismo, tomamos a santa ceia do Senhor, e isso nos enche, meus irmãos. E somos presenteados com comunhão com nossos irmãos queridos que comungam da mesma fé que a nossa. Em Hebreus 10, 25, não deixando nossa mútua congregação. A Assembleia do Povo de Deus fortalece a perseverança dos santos, meus irmãos. Isso é maravilhoso. E um terceiro ponto em relação, lembra-te, porque nós somos propensos a esquecer o quarto mandamento, como já disse. E o catecismo é extremamente realista sobre a natureza humana. E como nós já refletimos aqui, o Lucas mesmo disse, muitos negócios seculares, eles intervêm. E a semana, ela nos absorve. O trabalho, as nossas preocupações, os nossos celulares, contra a memória santa do dia do Senhor. Em Neemias 13, 15, naqueles dias vinham em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figo, e toda a espécie de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Neemias aí, nesse contexto, confronta o povo por transformar o dia santo em um dia comercial. E o pecado não era apenas trabalhar, meus irmãos, mas tratar o dia de Deus, o dia do Senhor, como um dia comum. E eu faço uma pergunta: quais são os principais obstáculos para santificar o dia do Senhor? E eu já trouxe aqui alguns, meus irmãos, o nosso trabalho, as redes sociais, o futebol, viagens, aniversários, festas, preguiça espiritual. Isso pode ser também um obstáculo, orar o dia do Senhor para ir caminhando. Lembra-te, por quê? Porque Satanás procura apagar a memória do dia do Senhor. Ele sabe que um povo que perde o dia do Senhor, logo perde a reverência, a doutrina e a piedade. Entende o dia do Senhor e busca guardá-lo, como eu disse, ela fica ali introduzida num dia mais espiritual, mais santo, com menos preocupações carnais. E quando a gente despreza esse dia, nós perdemos esse tempo espiritual. E nós acabamos esfriando, perdendo a reverência, a piedade, a doutrina. Isso é natural, isso é matemática básica, meus irmãos. Se de 7 nós dedicamos 7 para nós, a tendência é a gente olhar sempre para nós, mais para nós. Mas quando a gente tenta dedicar mais tempo ao Senhor, nós conseguimos, meus irmãos, ter mais reverência. E essa observação da confissão é profundamente pastoral. Porque quando a igreja ela banaliza o domingo, geralmente a vida espiritual declina. Por quê? Nós somos propensos naturalmente à irreligião, como a confissão de fé diz, e à impiedade. O bom do Sim, irmão Lucas. lembre-te do domingo, dia do Senhor, tem que ficar dia da semana falando, domingo é dia do Senhor, domingo é dia do Senhor, a gente não vai esquecer. E a gente vai poder cumpri-lo. Exatamente, isso é ótimo. Então, quarta-feira falta
sabe? 4 dias pro dia do Senhor. Ficar batendo nessa tecla, o dia do Senhor, o dia do Senhor. Vai nos fazer lembrar, tá? E é uma ótima estratégia para a gente superar esses obstáculos e conseguir mudar o dia. Muito bem, Lucas. E aí, já caminhando para a conclusão, meus irmãos, o quarto mandamento não é um peso, é uma graça. O dia do Senhor é um memorial da criação, é uma lembrança de que Deus criou o mundo, ele vem para nós. O dia do Senhor é assim, ok, meus irmãos? Cristo direita de Deus Pai. E ele, meus irmãos, que nos salvou. Ele que nos livrou. O dia do Senhor é uma antecipação do descanso eterno, meus irmãos, no qual nós não vamos mais nos preocupar com as coisas desse mundo, porque elas já se passaram e tudo se fez novo. Hebreus 4:9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. O dia do Senhor é um ensaio semanal da eternidade, meus irmãos, porque ainda resta repouso para o povo. O domingo tem sido diferente dos outros dias? E a resposta fica aí na mente de cada um, meus irmãos, mas nós sabemos que tem que ser um dia diferente dos outros dias. Tem que ser um dia exclusivo e santificado ao Senhor. E eu proponho aqui desafios práticos para nós, meus irmãos. Possamos nos preparar já no sábado, preparar, como o irmão Lucas disse, durante toda a semana, mas no sábado fazer uma preparação mais efetiva para que o dia do Senhor seja melhor guardado, possamos participar de todo o culto no dia do Senhor com toda a reverência. Claro que nós também cultuamos, meus irmãos, o Senhor todo dia nos nossos lares, com os nossos cultos caseiros, domésticos, né? E temos que ter reverência também em todos eles. Mas no domingo, no dia do Senhor, meus irmãos, é um dia especial, nós sabemos disso. Possamos evitar as atividades seculares desnecessárias para esse dia, elas são desnecessárias nesse dia, meus irmãos, elas não são necessariamente desnecessárias nos demais dias. E dedicar tempo extra à palavra de Deus, à Bíblia, ler a Bíblia, orar, meus irmãos, e dedicar um tempo com a nossa família. E eu finalizo o nosso estudo de hoje com esse texto do reverendo Jonathan Alves, que eu vi no Instagram, e eu estou compartilhando com os irmãos o que ele disse. A violação do dia do Senhor não é apenas desobediência, é uma confissão de incredulidade. Não descansamos porque não confiamos. Não preparamos porque achamos que tudo depende de nós. O domingo, então, expõe nossa ansiedade e denuncia nossa tentativa de substituir a providência divina pelo nosso ativismo, o ativismo humano. Por isso, quanto mais ocupados nós estamos, mais urgente é obedecer. E não menos, porque o princípio é quem está ocupado demais para o dia do Senhor está ocupado demais para Deus. Quem está ocupado demais para o dia do Senhor está ocupado demais para Deus. Quem rejeita o dia do Senhor, rejeita o Senhor do dia. Amém, meus irmãos? Algum comentário para a gente estar finalizando? Maravilha, meus irmãos. Eu peço que o irmão, querido irmão Michael Lima, faça uma oração agradecendo a Deus pelo nosso estudo e que ele possa continuar nos guardando debaixo da tua graça. Amém, Senhor. Pai amado, te agradecemos por esse tempo maravilhoso, especial que tivemos aqui em tua presença, Pai. Agradecemos pela tua maravilhosa graça. Pai, nos pedimos que o Senhor, Senhor, nesse resto de noite, nessa semana, que nós, Senhor, cada dia, fazer, Senhor, uma vontade regressiva, Senhor, para o dia do Senhor, para vivermos, Senhor, com os dias, e só pede um. Isso é graça, isso é bondade, é misericórdia. Nós tenhamos, Senhor, a vontade
e a dedicação, Senhor, da nossa vida a Ti, Senhor, para que possamos obedecer a Tua palavra, em nome de Jesus.